Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 4 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, ao qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. E hoje o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Eu convido o irmão, convido você, irmão, irmã, a pegar a sua Bíblia e deixar separado o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas para estar acompanhando essa leitura comigo. E já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. O tetrarca Herodes ouviu falar tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, outros, é Elias que apareceu, e ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei João, quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto, para o lado de Betsaida. Logo que a multidão o soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dá-lhe vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos do que sobrou. Recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhes: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissesse a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão, até que vejam o reino de Deus. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer da nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouve-o. E, enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se, e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só o larga depois de deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco e vos atuarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, dizia ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras. Era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhes perguntar a esse respeito. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. A quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não los proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Jesus, aproximando-se,
o tempo em que Jesus devia, aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, eu te seguirei para onde queres que vá. Jesus replicou: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para que você receba as notificações e convide mais pessoas para estar acompanhando a palavra de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.